Bom, os meus convidados, hoje vamos falar de cidade, de cinema, mas também de silêncio, que é uma palavra que junta os 4 convidados. O Luís Urbano será o nosso moderador. Hoje junta-se a arquitetura e cinema. Temos o Joaquim Sapinho, o Ricardo Clara Couto e os arquitetos Francisco Ferreira e Luís Urbano a moderar. Obrigado por ter vindo, obrigado à Casa da Arquitetura, à direção mais uma vez. O agradecimento especial de hoje vai aos Goma, que são os designers que criaram a imagem gráfica para a primeira exposição e para o Plicher, que é a programação paralela ao primeiro ano de vida da Casa da Arquitetura, os primeiros meses de vida da Casa da Arquitetura na sua nova casa. Parabéns aos Goma. Isto vai? Sim? Não, os Dobra, sim, ok. Eu confundo, estou metido em muita coisa, é verdade, são os Dobra, os designers. Mas senhor Manel... Anda cá ver o Manel das Iscas a pintar os barrotes, olha. Ah, não! Não é Manel das Iscas! Não é Manel, é o Manel Truta! Manel das Iscas, olha. Bom, o programa Plicher começou no bairro das Campinas, com o primeiro ato, o lugar de partilha. Agora consigo passar as fotografias uma de cada vez, não? Sim. No bairro das Campinas, entre o final da última de julho, a primeira semana de agosto, em conjunto com os residentes do bairro das Campinas e 20 estudantes que vinham dos 4 cantos do mundo, projetamos em conjunto um playground. Um playground não só para crianças, mas também para os adultos do bairro. Foram dias magníficos, como também foi a inauguração do playground. Tínhamos 3 protagonistas, que eram o bicho, um banco com um comprimento de 30 metros, um teatrinho e um lugar no centro para organizar a próxima festa de São João com uma grande fogueira, o fogo. Depois estivemos a viajar na Europa, com João Luís Carilho da Graça, fomos no segundo ato do programa Out There, fomos até Poitiers, com uma visita guiada do arquiteto e uma conferência. Fomos a Tournai, com Manel Ares Mateus, mesmo formato, e fomos com o Gonçalo Birne a Jesolo, perto de Veneza. Com a inauguração, no mês de novembro, arrancamos com o terceiro ato, o Influence. O primeiro capítulo do Influence foi sobre a curadoria e o segundo foi sobre a editoria. Há 15 dias, o Influence retomou conta da casa e aqui nesse lugar se retomou falando de paisagem. Hoje vamos continuar falando de cidade e cinema. Depois será a vez da fotografia, que muito provavelmente será remarcada para mais à frente. Vamos falar de imprensa e jornalismo e plataformas online. Por fim, na última semana dessa exposição, Poder Arquitetura, vamos convidar, num encontro de 2 dias, alguns dos protagonistas
dos arquitetos, dos escritórios que aqui estão nessa exposição, no último capítulo da programação que se chama Indoor. E aqui hoje podemos começar a falar de cidade e de arquitetura. Eu espero que haja aqui que na minoria da presença das pessoas sejam não arquitetos, porque o programa está pensado, e não só o programa, para abrir o leque, para abrir as portas à casa, principalmente a não só arquitetos, porque a arquitetura se faz principalmente juntando todos uma série de saberes que confluem depois enchem por completo, como um grande balde, o panorama da arquitetura, porque a arquitetura se constrói a partir de também não arquitetura. Obrigado e espero que seja uma boa tarde, que será. Era suposto eu apresentar os três oradores. Se calhar começava pelo Joaquim Sapinha, aqui à minha esquerda, que é um dos principais cineastas contemporâneos portugueses, autor de filmes como Corte de Cabelo, Diários da Bósnia e Deste Lado da Ressurreição, e é também fundador de uma produtora de cinema chamada Rosa Filmes. Depois o Francisco Ferreira, que é professor na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, onde dá uma cadeira de cidades e cinema e de projeto também. E é autor também, não sei se ele se autodenomina cineasta, mas acho que sim, autor de 2 curtas-metragens centradas, pelo menos uma delas centradas no Porto e na arquitetura do Porto, apesar de ser uma curta-metragem de ficção, e acho que a segunda também é uma curta em que a arquitetura tem um papel principal. E depois o Ricardo Clara Couto, que é documentarista, realizador, fez pelo menos 2 documentários, um sobre o José Augusto de França, que é o maior historiador de arte português, e um mais recente, mais relacionado com a arquitetura, sobre o Rui da Touguia, que é um arquiteto moderno, autor, por exemplo, da fundação, do edifício sede da Fundação Carlos de Gulbenkian. Eu não sei qual de vocês é que vai começar. Decidiram alguma coisa? Então tem que ser eu a decidir. Quem é que vai... Tu tens uma coisa para apresentar, não é? Então se calhar começavas tu. Ainda não queres começar? Mas acho que era melhor para o público assistir a uma... Mas sou só eu que tenho uma apresentação. Acho que sim. Não, eu também tenho. Aí também tens. Não está escrita. Não, mas... Não, sem imagens, sem imagens. Estava a falar de projeção com imagens. Projeção com imagens. Acho que posso começar o Joaquim, que é assim... Não. Pessoa mais... Eu convido Como quiserem. Não, eu acho que O moderador não decide a haver ordem. uma apresentação já escrita. Eu posso começar, vá. É. Tudo bem, pronto, muito bem. E nós Mas passamos o- para aquele o lado, se calhar, Ricardo para também tem uma podermos ver. apresentação, pelos vistos. Usei só a escrita, ok. Portanto, não falo para este, falo para este, não é? Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite à Casa da Arquitetura, que muito me honra em estar aqui com os outros ilustres convidados, e espero que a minha intervenção possa contribuir para um debate que seja interessante, principalmente para as pessoas que estão aqui a assistir. Bom, eu fui contactado um bocadinho em cima da hora, confesso, e portanto aquilo que sugeri foi fazer uma coisa que ainda não fiz e portanto que andava a pensar em fazer, que é explicar um pouco o que é que tenho vindo a fazer com os estudantes no 5º ano do mestrado integrado em arquitetura na Universidade do Minho, numa cadeira que começou há cerca de 8, 9 anos, chamada Cidades e Cinema. É uma cadeira semanal, uma vez por semana, com 3 horas. E, portanto, pensei que podia ser interessante para esta relação explicar um pouco
qual é a dinâmica que temos vindo a utilizar na cadeira e, inclusive, por isso é que vou mostrar-vos algumas imagens de alguns exercícios feitos pelos estudantes em função de um determinado enunciado e de uma determinada forma de encarar esta interação entre arquitetura, cidade e cinema. Eu, como me estendo sempre e nem sempre consigo articular as coisas oralmente da melhor forma, portanto, eu vou tentar, não vou ler tudo o que tenho aqui, naturalmente, mas vou tentar ler algumas questões para que elas fiquem um pouco mais claras, eventualmente, aquilo que penso ser esta ideia entre arquitetura, cidade e cinema. Ora bem, estas duas frases que aqui estão são duas frases que me acompanham há algum tempo, o que eu vou revisitando. A primeira do escritor de livros policiais dos anos 50, Raymond Chandler, e a segunda de um filósofo, o fotógrafo Jean Baudrillard. Ambas parecem dizer um bocadinho a mesma coisa, embora com termos relativamente distintos. Há aqui uma relação entre ficção e ilusão, uma vez que nesta cadeira se e cinema, e a forma como eu gosto de olhar para a relação da arquitetura e do cinema, tem sido menos pela via documental, o Ricardo estará aqui para falar um pouco melhor sobre essa questão, mas mais pela via da ficção. E, portanto, mas esta ideia de que a ficção não se afasta de facto da realidade, pelo contrário, que é uma interpelação sempre muito interessante e muito e fundamental e muito objetiva até sobre aquilo que é a realidade. É nesse sentido que a ficção me tem vindo a interessar. E, portanto, eu vou só ler aqui duas ou três coisas. Eu comecei por dizer que se reconhecermos a arquitetura, isto é o meu reconhecimento à arquitetura, a sua dupla capacidade em assimilar elementos e referências culturais que lhe são fundamentalmente exteriores. Eu acho que a arquitetura, de facto, se refere, e é a maneira como eu encaro, não é uma disciplina autofágica, mas é uma disciplina que cada vez mais se abre e interage com outro tipo de disciplinas e com outras culturas. E, portanto, se ela é capaz de assimilar esses elementos e referências culturais que são fundamentalmente exteriores e se projeta a partir daí enquanto imagem, e esta palavra interessa-me, a ideia de imagem, capaz de promover ou conceber realidades outras, uma vez que é isso que a arquitetura, também o projeto da arquitetura quer fazer, penso ser a partir então da extensão dessas qualidades, enquadradas aqui através dessa articulação com o cinema, que o caráter simultaneamente construtivo e de representação da arquitetura melhor se identifica enquanto mecanismo privilegiado para a criação de narrativas ou de ficções que, longe de se enquadrar enquanto cenários meramente imaginados ou alternativos, as chamadas utopias ou distopias, surgem enquanto comentários ou reflexões que eu penso serem poderosos em torno de certos irreais estados de coisas. E, portanto, há outras duas frases que depois também me acompanham, outras duas pequenas citações, peço desculpa, eu às vezes esqueço-me, que são estas duas. Uma do Tom Anderson, que é um cineasta e também académico americano, retirada do seu documentário sobre Los Angeles, chamado Los Angeles Plays Itself, e a de baixo, de um escritor de ficção científica, Bruce Sterling. A primeira, Tom Anderson, refere que sabe, depois de falar de uma série de questões relativamente ao espaço do filme, ao espaço da cidade no seu filme, acaba por dizer esta frase quase contradizendo-se, dizer: é claro que eu sei que tudo isto que eu estou a dizer provavelmente não tem muito valor, é claro que eu sei que o cinema tem a ver, o que os filmes têm a ver com histórias e não com lugares. E a segunda tem a ver com esta ideia de Bruce Sterling, que ele retira a partir de um texto que lê do escritor J.G. Ballard, que está, esse texto de Ballard, escrito em 2006, 3 ou 4 anos antes de ele morrer, foi publicado no Guardian, acho eu, em que ele está a falar dos últimos projetos modernos e de como a modernidade foi uma espécie de filme de terror, de alguma forma. Ele está a visitar os bunkers alemães na Normandia, no norte de França. E ao ler esse texto, Bruce Sterling escreve num pequeno blog de um centro de arte que se calhar é possível substituirmos esta ideia de ficção científica por ficção arquitetónica. E, portanto, interessa-me também neste sentido encarar a arquitetura por este lado da ficção. E, portanto, aquilo que eu tenho vindo a tentar enquadrar é, por um lado, relativamente àquela primeira ideia de que o cinema contém em si um espaço que é real, não é só representativo, é real. A representação que o cinema faz é uma representação que interfere com a realidade, na minha opinião, e, do segundo lado, a arquitetura também se pode constituir como ficção e não é por isso que se afasta dos problemas e do pragmatismo dos pragmatismos que tem que resolver naturalmente. Relativamente à questão da cadeira que tenho vindo a desenvolver com os estudantes, este é
o texto que acompanha o programa geral da cadeira, em que começa por dizer que Cidades e Cinema que propõe uma leitura do espaço urbano a partir das suas representações pelo cinema e que se entende que as cidades se constituem enquanto um campo espaço-temporal que inclui a questão da sociedade, o social, a questão política, etc., codificado, que ludibria qualquer leitura despojada destes instrumentos interpretativos. E, neste caso, utilizamos o cinema como esse instrumento interpretativo da cidade. É assim que eu entendo. E, portanto, chego ao fim dizendo que se coloca como questão central, na cadeira, o paradoxo entre a construção do filme, perceber a construção e a sequenciação do filme, da narrativa que ele contém, a partir do espaço, enquanto objeto uniforme ou contínuo, e, ao mesmo tempo, a fragmentação metodológica do que é filmado, porque nos interessa essa decomposição para perceber exatamente como é que ele é composto. Portanto, aquilo que tentamos fazer na cadeira é desmontar os filmes para perceber a sua própria continuidade, a sua própria unidade. Há uma lógica, portanto, aqui o que nós vemos... Eu peço desculpa, onde é que eu carrego para ter o ponteiro? É o terceiro. Ok, bom, eu posso fazer aqui com o rato, se calhar acontece melhor. Pronto, aqui temos o título, o dia das sessões, o número das sessões, portanto é uma cadeira semestral do primeiro semestre. O título das aulas, que se refere sempre a uma qualificação, uma ideia da... Ah, ok. Como é que é? O rato está... está aqui, ok, peço desculpa. Portanto, aqui temos o título das aulas. Aqui as aulas têm sempre uma projeção de um filme, portanto são 3 horas de horário, normalmente acabam por ser 4, porque eu falo um bocadinho mais, os filmes são mais longos que 1h30, portanto acabamos sempre a ficar lá um bocadinho mais. Normalmente a ideia é que haja uma aula teórica de 1h30 abordando a questão e 1h30 para uma projeção de um filme integral que depois será enquadrado pelos alunos nos próprios exercícios que vão fazer. E, portanto, isto é o programa deste ano. E depois, mais ao lado, temos as referências que vou usando nas aulas relativamente ao cinema e aqui já misturadas do campo da arte, da arquitetura, da literatura, do que for, são tudo referências que vão aparecendo ao longo das aulas e que vão sendo feitas. Tento sempre também, produzo sempre um bocadinho, porque me dá gozo, uns cartazes que vou colocando lá na escola, tentando chamar alunos que não estejam inclusive inscritos na cadeira. Portanto, esta cadeira funciona às quintas-feiras, das 5 às 8 da noite, portanto, às vezes às 9, que é um horário um pouco complicado, muitas vezes, mas às vezes consigo que apareçam outros estudantes, até estudantes de outros anos, não muitas vezes, mas às vezes eles aparecem para ver um filme. E, portanto, os títulos das aulas, Metrópolis é uma espécie de introdução a esta ideia da cidade, passo o filme Manhattan, a grande cidade, esta ideia da Großstadt, a cidade ainda industrial, ou quase pós-industrial, antes da arquitetura moderna começar a intervir e a alterar e a radicalizar, digamos assim, o desenho. Depois a ideia da cidade e deriva, em que falamos dos situacionistas, falamos dos anos 60, da Nouvelle Vague, etc., e por aí fora, e cada um destes filmes é escolhido de forma a, de alguma maneira, ilustrar e interpelar um pouco o tema que estamos a tentar tratar. E depois há um exercício prático, que é isso que eu vos quero mostrar, que vai tendo vários nomes, já se chamou stop motion, agora chamou-se montagem em cidade a partir do texto Montagem e Arquitetura do Eisenstein, e portanto já se chamou Cinescapes, enfim, vamos alterando. Eu cheguei a esta forma deste exercício há 3 ou 4 anos, penso que está a funcionar relativamente bem, finalmente. E, portanto, a ideia, este é um desenho de Ronnie Pallasmaa, que acompanha o seu texto, que é um arquiteto nórdico que acompanha o seu texto sobre o Rear Window do Hitchcock, chamado A Geometria do Terror, o texto do Ronnie Pallasmaa, e ele faz este desenho interpretando o espaço do filme, em que se passa o filme. E, portanto, em função disto, aquilo que se pede aos alunos é que há uma lista de filmes que eu lhes dou, eu já vos mostro, e depois sorteamos por grupos de 2, normalmente a cadeira pode ter 20, 18, 15, depende das inscrições, mas tem tido sempre à volta de 18, 19 estudantes, e portanto faço sempre grupos de 2, às vezes um de 3 para encontrarmos aí o número certo, e cada um deles tem que, há um filme que é sorteado, que lhes sai, eles têm que ver o filme, analisar o filme, e depois há 2 sessões intercalares de acompanhamento do trabalho, em que eles têm que selecionar uma cena que seja relevante do ponto de vista espacial, e têm que transformar em projeto de arquitetura aquele espaço daquela cena. Escolho sempre filmes que não sejam, muitas vezes, que são feitos em cenário, muitas vezes são feitos em locais relativamente anónimos, que não sejam edifícios reconhecíveis, porque senão seria relativamente redundante o exercício.
Peço desculpa. Este ano, os filmes que foram escolhidos e que foram sorteados foram estes: o 2046 de Wong Kar-wai, Zabriskie Point, o Home de Ursula Mayer, o THX 1938 de George Lucas, Ghost Dog, Jim Jarmusch, O Odor da Papaya Verde, do Tan Anh Hung, Matrix Reloaded e o High Rise, do Ben Wheatley, um filme exatamente baseado num livro do Ballard de 75. Não vos vou mostrar nenhum dos deste ano, porque ainda estou agora a começar o processo de avaliação, portanto ainda não tive tempo de recolher bem essa informação, de sistematizar. Mas esta é uma lista de outros filmes ao longo dos anos que temos vindo a tratar, e eu vou-vos mostrar exemplos destes 5, se der tempo, se não mostro menos, eles estão em sequência. E, portanto, começando pelo Abu de Souffle, de Jean-Luc Godard, Paris, Texas, Wim Wenders, o Bing John Malkovich, do Spike Jonze, Alphaville, Jean-Luc Godard e o Gabinete do Dr. Caligari, do Robert Viena. E, portanto, os estudantes em cada um destes filmes tiveram que olhar para o filme, desmontar o filme, selecionar uma cena e depois transformar essa cena em desenho de arquitetura, digamos assim. Portanto, se começarmos pelo Abu de Souffle, que foi feito por duas raparigas, que agora já são arquitetas, portanto, isto foi para em 13, 14, 14, 15, já não me recordo bem, a Maria João Lobo e Joana Meireles. Elas começaram por selecionar uma das sequências, portanto, pensaram em várias sequências do filme e acabaram por estabilizar na sequência que é quase um terço do filme, ainda por cima, que é a cena no quarto da Patrícia, da personagem feminina, que são cerca de 20 e poucos minutos, num filme de mais ou menos 1h30, portanto é quase de facto um terço do filme, em que os dois personagens, ela e o Michel Pocard, interpretado pelo João Paulo Belmondo, estão naquele pequeno espaço. E estamos sempre a ouvir os ruídos da cidade lá fora, eles estão sempre a mexer, ela vai à casa de banho, ele está na cama, pega no telefone, pega num disco, etc. E, portanto, estão sempre a fazer uma série de movimentos. Então, o que elas acabaram por fazer foi desenhar o quarto em planta e em corte, e depois fizeram uma sequência, definindo os minutos ou os tempos, os frames do filme, em que havia movimentos dos personagens e dos objetos dentro desse espaço, não é? E, portanto, há uma série de desenhos assim que depois vai culminar nesta sequência final, desde o minuto 0 até ao minuto 22:40, em que elas sequenciaram completamente esta situação e representaram aquele espaço com plantas, cortes, alçares, nesta representação canónica da arquitetura, e tentaram representar a cena que no filme é contínua. Um segundo filme, Paris, Texas, feito neste caso por 3 estudantes, Ana Salomé, o Pedro Aires e a Cristina Rodrigues, começaram por se fixar na... Enfim, eu estou a partir do princípio que toda a gente conhece estes filmes, peço desculpa se alguém não viu algum destes filmes. Este filme conta a história de um homem que em determinado momento, depois de se reencontrar de alguma forma, parte com o seu filho em busca da mãe do seu filho que não sabe onde está e quer devolver o filho à mãe. E vai descobrir que a mãe trabalha num peep show, portanto é uma rapariga que recebe clientes e que pode fazer alguma sessão de strip, etc. E, portanto, eles começaram por tentar estudar essa cabina onde ele encontra a sua antiga companheira e o espaço onde essa cabina está posicionado. E, portanto, tentaram, inclusive, com algumas colagens e algumas maquetas, perceber como é que a cabina é feita, como é que ela é desenhada, criar uma espécie de uns dioramas, recriando um pouco a cena em que o Travis, esse homem, encontra finalmente a sua ex-companheira. Começaram a desenhar, a tentar perceber como é que é o espaço daquele bar, daquele complexo, fazendo secções, cortes, uma série de esquiços, até começaram a perceber também as cores, começaram a fazer montagens com alguns frames do filme relativamente a esses elementos, fizeram uma espécie de uma maqueta cortada que de alguma maneira explica essa continuidade, esse percurso que o Travis faz até chegar ao lugar, e depois terminaram com um desenho mais rigoroso, em que temos ali a carrinha do Travis, a entrada, todo o percurso que ele faz até chegar à cabina e conseguir falar com a sua ex-companheira. E estes frames, esta sequência de frames que aqui estão em baixo, são aqueles que representam esses momentos que o corte está a unir de uma forma contínua, não é? Depois há uma planta também, que temos na mesma a carrinha que ele estaciona e o filho fica lá fora. E, finalmente, lá ao fundo há um quartinho isolado, que é o final do filme, que é quando o filho reencontra a mãe no quarto do hotel, num quarto de hotel, e, portanto, eles ainda complementaram essa ideia. E, portanto, o painel final acabou por ser este elemento, e depois ainda fizeram um negativo deste,
que é este, em que retiraram todo o mobiliário, deixando apenas estes negativos do espaço para que se possa perceber quase esta escavação a partir do objeto total que seria o filme e o espaço do filme. O Being John Malkovich, do Spike Jonze, por 2 alunos Erasmus, uma italiana e um polaco, a Margherita Baldini e o Michal, que eu não vou dizer o resto do nome porque nunca consegui. Este filme conta esta história um pouco surrealista, num piso de um edifício de escritórios que tem uma altura muito reduzida e, portanto, as pessoas têm que andar corcovadas, e a dado momento encontra-se uma porta, um buraco numa parede que dá acesso à mente e ao subconsciente do John Malkovich. E, portanto, como representar este espaço? Não é? Como é que eles começaram a pensar isto? Portanto, eles começaram a sequenciar esta cena. Começaram a perceber que, de repente, o espaço se altera quando se entra na cabeça de John Malkovich, não é? O espaço passa a ser um pouco mais surreal, menos objetivo. A partir ali está aquela primeira cena em que há um senhor que está a entrar na cabeça de John Malkovich, e a partir daqui começaram, com os próprios frames, a decompor, portanto, a transformar os frames numa espécie de uma espacialidade qualquer, numa concepção dessa espacialidade. E começaram a fazer uns desenhos. Portanto, do lado esquerdo temos aquilo que é mais objetivo. Isto é sempre uma especulação que os estudantes fazem, naturalmente, e que vamos discutindo. A partir da leitura do filme, tentarem perceber o espaço. E ali temos a entrada no subconsciente do John Malkovich, em que as regras do espaço e da gravidade se alteram bastante. Fizeram uma pequena maqueta primeiro para perceber como é que poderiam conceber isto, e finalmente produziram estes painéis que eu acho muito bonitos, em que aqui temos o espaço do escritório, que é o objetivo, portanto, antes de entrarmos na cabeça de John Malkovich, portanto, temos este negativo, este preto e branco, ali com a sequência de cortes e alçares desse espaço, e depois o espaço que está dentro da cabeça de John Malkovich. E ainda conseguiram fazer uma pequena maqueta, que é esta, em que aquele pequeno fio que ali está une o espaço que é rígido, que é inalterável do escritório, e quando entramos no subconsciente de John Malkovich, então o espaço altera-se completamente e pode ser completamente manipulado. Alphaville, Jean-Luc Godard, estas alunas, desculpem, a Joana Vieira e a Ana Sacramento, pegaram neste quarto do personagem, do Émile Caution, e começaram a perceber que há ali uma ideia circular que de alguma forma também acompanha todo o filme, não é? O filme é um filme fundamentalmente sobre a questão da linguagem, e há uma espécie de repetição e de revisita de uma série de ideias e conceitos que vão acontecendo. A forma circular vai aparecendo a miúdo, e, portanto, elas, a partir daqui, pegaram nesta espécie de metáfora do prato de um giradiscos e começaram a tentar perceber, a partir desta escada helicoidal do hotel onde está hospedado o personagem, começarem a perceber como é que podiam montar esse espaço, e vão chegar a uma lógica parecida com os desenhos do Escher, em que temos escadas que parece que não acabam e se transformam noutras coisas em que se viram ao contrário, e numa montagem de desenho e frames do filme, reconstruir um pouco esta narrativa do filme a partir destas imagens, que nos dão um pouco esta ideia do próprio filme, não é? Esta espécie de relação autofágica que o filme vai tendo. E, finalmente, para não me estender muito mais, João Ribeiro e Rubem Vieira, o Gabinete do Dr. Caligari. Foi um desafio muito interessante, e eu acho que estes estudantes fizeram um trabalho que eu acho muito bonito. Definiram, num primeiro ato, tentaram começar a perceber quais eram os espaços que podiam abordar a partir daquele espaço, daquela cidade fictícia, daqueles espaços fictícios e feitos em cenário e completamente distorcidos, não é? Portanto, foram analisando, fizeram essa análise, foram escrevendo sobre isso, percebendo o que é que iam fazer, até que chegaram a 3, ao quarto do personagem, do Alan. São alguns desenhos que eles produziram e depois fizeram estes desenhos finais do quarto, em que estas sombras, estes reflexos da luz, que não são verdadeiros, eram pintados no próprio cenário, não é? Que eles tiveram a representar. A praça da cidade e, finalmente, o espaço do hospital, do manicômio, onde estão os personagens, onde o personagem está a contar esta história, tentando perceber como é que ele era feito, a sua proporção. Depois ainda fizeram esta maqueta
que tem uma espécie de umas gavetas que saem os tais outros 3 espaços, não é? A Câmara Municipal, a Praça e o quarto Alan, que sai de dentro. E, portanto, recriam assim o espaço nesta maquete. Portanto, a ideia com estes estudantes, termino aqui, mas a ideia com estes estudantes, aquilo que temos vindo a fazer é, de facto, espacializar o filme, tentar extrapolar, fazer ao contrário, não é? O cinema olha para a arquitetura e trabalha, de alguma forma, incorpora na sua narrativa, e nós temos tentado a fazer um bocadinho o oposto, ou o inverso, se quisermos, que é retirar a arquitetura, ou reinterpretar a arquitetura e construir a arquitetura, projetar aquele espaço como se tratasse de um projeto real, como se tratasse de uma outra proposta. E ficam por aqui para já. Muito obrigado. Boa tarde. Este tema, evidentemente, é infinito. E a minha hesitação foi como entrar no tema, ou seja, o Wittgenstein punha a questão de que óculos é que nós usamos para olhar para um objeto. E, portanto, a questão é sempre esta ilusão de que estamos a olhar sem ter óculos. Então, essa consciência dos óculos permite pôr uns óculos, tirar os óculos, voltar a pôr os óculos ou escolher outros óculos. Então, a questão é que óculos é que eu iria pôr para olhar para esta relação entre o cinema e a arquitetura. Claro que, partindo da apresentação anterior, talvez se possa escolher um ângulo que é o ângulo, digamos, da criatividade, ou seja, como é que eu planeio um edifício, ou como é que eu planeio uma casa, como é que eu planeio uma cidade, como é que eu penso num filme. Saiu um ensaio o ano passado de uns ingleses que decidiram ir fazer uma visita no Norte da África, a uma visita que tinha sido a primeira visita de uma equipa do Museu Britânico que foi estudar uns rituais africanos em África, e havia uns manipansos. Eles tiraram umas fotografias desses manipansos e levaram as fotografias para Londres, e agora, passado um século e tal, pensaram, ok, devíamos voltar lá, esta lógica do now and then and now, e ver o que é que tinha acontecido. O que tinha acontecido foi o que está a acontecer também na Europa, está a acontecer em África, a islamização da África, e, portanto, já não havia pessoas que adorassem esses manipansos. Então, eles vão aos sítios onde foram tiradas as fotografias e ainda encontram um homem mais velho que ainda se lembrava qual era a função daqueles manipansos. E eles mostram, porque, embora já tivesse convertido ao Islão, digamos que estava a cavalo entre duas culturas. E eles mostram as fotografias tiradas no século XIX a este homem. Agora já estamos no século XXI, e o homem, ouve o outro homem falar, o homem que vinha lá da Inglaterra, que fala, e o homem que ainda sabia o que é que significavam os manipansos e para que é que serviam, explica-lhe a ele que aquela fotografia é apenas a ideia que um homem branco tem do que é um manipanso. Porque aquilo não era um manipanso. Não é? E é mais ou menos esta a dificuldade que nós temos ao fazer um filme ou em dialogar o cinema e a arquitetura. É tudo baseado essencialmente no equívoco e não se consegue falar. Não é? E, no entanto, consegue-se falar. Esse é que é o grande mistério dos equívocos.
E, portanto, voltando à questão que eu estava a tentar pôr do que é criar um filme, ou do que é, imagino eu, que não faço ideia do que é o Manipanso, mas penso que faço ideia, não é? Do que é criar uma casa, ou do que é criar uma cidade. Eu estive há pouco tempo em Atenas pela primeira vez e só fui a uma ilha, e na ilha havia um templo de Apolo, e depois voltei outra vez a Atenas, estava a viver ao pé da Acrópole, e o grande enigma é o facto da criação não ser individual, ou seja, o templo grego de Egina é igual aos da Acrópole e aos das outras cidades todas gregas, e o plano de desenvolvimento das cidades gregas era igual em todo lado, fosse na Grécia, fosse na Magna Grécia, e depois vieram os planos das cidades romanas, e depois, quando entremos numa cidade medieval, também é igual em Portugal e é igual em França. Então, dir-se-ia, do ponto de vista destes óculos do Wittgenstein, que há uma participação individual mínima e que toda a nossa ilusão individualista faz-nos crer que há uma enorme diferença entre uma parede de betão virada um bocadinho para a esquerda e uma parede de betão virada um bocadinho para a direita, mas é a mesma parede de betão e estamos todos a fazer edifícios iguais aos do Walter Gropius, não é? Mas não é por serem iguais, é porque não somos nós que decidimos, digamos que é o próprio sistema de referência que decide o que é que nós fazemos. Então também podemos pôr a questão da articulação desse sistema de referência do cinema com o do sistema de referência da arquitetura. E também podemos pôr a questão de que a arquitetura aparece no tal momento, no Neolítico, em que aparecem os grãos, e em que aparecem as primeiras cidades, e em que aparecem, então, a arquitetura, não é? Antes haveria, a seguir às grutas, uns vagos acampamentos, não é? E de que o cinema, de facto, não aparece logo nessas primeiras cidades a 10.000 a.C., aparece um bocadinho mais tarde, não muito, não é? Aparece 12.000 anos depois, não é? Então, porque é que a cidade gera o cinema? Parece haver uma necessidade da cidade que é a do cinema e não o contrário. Ou seja, o cinema parece ser uma parte da cidade, não é? A cidade que gera infinitas coisas a partir desse momento. Agora não sei quem se apercebeu disso, desta questão dos livros que vão sair. Agora há uma infinita teoria política de que o mundo é horrível por causa desse momento neolítico em que apareceram as cidades. Com as cidades aparece a luta de classes e a divisão do trabalho, e com essa questão do grão e com a agricultura e com as cidades, tudo é um horror, porque deveríamos todos voltar ao período anterior a esse de ter os grãos e sermos só caçadores-recoletores para podermos ser iguais uns aos outros, todo este drama atual da igualdade. Então a cidade seria a grande inimiga, porque seria a desigualdade máxima, e o cinema, digamos, é o clímax dessa desigualdade, uma vez que cria cidades imaginárias horríveis de desigualdade, em que uns têm acesso a esse imaginário e outros não têm acesso a esse imaginário. Por exemplo, se pensarmos em Atenas, este novo Museu de Atenas, que abriu há 2 ou 3 anos, e que é tão extraordinário e tão feio, nós estamos dentro do museu, com uns vidros, a ver as métopas do Parthenon, e olhamos lá para o fundo e vemos o Parthenon, e fazemos um editing cinemático, que evidentemente é como o Manipanso de que eu estava a falar, porque aquilo não tem nada a ver com a experiência que eu tinha no Parthenon, não é? É uma experiência cinética, mais ou menos absurda, como é o próprio cinema, em que eu imagino um Parthenon através de uma projeção mental entre as métopas que estou a ver e o Parthenon lá em cima, não é? Então a pergunta é: que cidade é esta? E para que é que serve esta cidade tão cinematográfica, não é? Esta cidade, seja a nossa, do Porto, ou de Lisboa, ou de Atenas, para que é que serve esta cidade, que verdadeiramente é uma cidade de projeção, uma cidade
em que eu quero voltar a uma Atenas, mas que é uma Atenas de Manipanso, que já não existe, é apenas uma fotografia de Atenas e já não tem nada a ver com Atenas. Isto é tão absurdo que nós ficámos num hotel junto a esse museu e íamos ao Parthenon, descíamos, íamos ao museu e depois íamos para o hotel e, portanto, o tempo era passado no hotel e algum tempo era passado no Parthenon e era passado no museu. Só ao fim de uma semana de estar lá é que descobrimos que estávamos do lado errado de Atenas, ou seja, de que estávamos do lado de Atenas, que não tinha população quando havia Atenas, e de que o outro lado é que era a cidade de Atenas. E que, portanto, a imaginação do que era a cidade de Atenas era totalmente absurda, porque era uma cidade de Atenas tipo mais ou menos Restelo, com umas árvores e umas vilás, e portanto não tinha nada a ver com Atenas. E eu acho que os filmes, voltando ao início e à questão da criação, são um pouco feitos também a partir destas fantasias e destes erros. Claro que este erro, por exemplo, em concreto, permitiu-me compreender que o teatro o teatro é inventado em Atenas e que é inventado do lado errado da cidade. Ou seja, o próprio Nietzsche, também nunca foi a Atenas, evidentemente, não tinha percebido que o teatro está do outro lado da cidade, ou seja, que não há teatro como nós agora fazemos, do lado da Ágora, do lado da cidade. O teatro tinha que se passar para o outro lado da Acrópole e estava, digamos, na zona sombria e errada da cidade. Então, o cinema, como herdeiro do teatro, também estaria deste lado errado, deste lado em que se está a cometer equívocos e erros ligados à imaginação e que projetam cidades imaginárias que na cidade em que nós vivemos, havia ali uma citação uma referência ao Krakauer, não é? E o Krakauer tem um estudo extraordinário a dizer que o cinema está intimamente ligado à cidade, porque está ligado a populações totalmente desenraizadas, que migram para a cidade, e que, evidentemente, como não têm uma casa a que voltar à noite, porque estão num quarto alugado, porque são pessoas do campo, metem-se num cinema e vivem coisas imaginárias. E segundo o Krakauer, e talvez seja verdade, isto é que é a verdadeira origem do cinema, ou seja, populações alienadas que vieram do campo e que entraram na cidade não há 10 mil anos ou há 12 mil anos, mas na quinta-feira ou há um ano, e que agora não têm nada a fazer à noite porque não têm uma família. Então o cinema está ligado à ideia capitalista da força de trabalho que é necessária na cidade e de umas pessoas que não têm casa nem têm família, logo têm que imaginar outras coisas para se entreterem enquanto voltam a trabalhar de manhã. Então, que histórias é que essas pessoas querem para imaginar? Ou, quando vemos um museu como este ano saiu também um livro extraordinário sobre a fundação do Museu Britânico, e o fundador do Museu Britânico era um dos maiores esclavagistas ingleses e, portanto, colecionava coisas das suas propriedades, na América e nos outros sítios. A sua atividade de escravatura estava ligada à sua coleção de objetos que depois eram mostrados no Museu Britânico. Os filmes tinham muito a ver com isto. No início, a Pathé envia os seus cameramans às diferentes partes do mundo e novas cidades eram integradas na cidade, no fundo, um pouco como no museu, não é? Ou como ali em Lisboa, ali ao lado do Restelo, ao Jardim do Ultramar, onde estavam, eu fiquei fascinado a ver a coisa ali da Noruega, onde os portugueses iniciaram esta tradição de ir buscar as sementes, que também se fazia já com a Rota da Seda, de ir buscar as árvores, e depois destas árvores, nós ainda temos ali no Restelo uma árvore do Brasil, que quando floresce fica tudo azul, é uma coisa, ou seja, o Brasil entra dentro do Restelo. Os filmes eram um pouco esta ideia de trazer mundos de fora para dentro do mundo da cidade, mas de facto isto já era vivido na cidade. Por exemplo, o Gulbenkian já fazia isto. O Gulbenkian ia buscar um objeto aqui, outro ali, e na sua casa tinha uma espécie de filme que era o filme da sua fantasia com objetos, não é? Um pouco como aqui. Então, é como se o cinema fosse uma necessidade da cidade que já é recoletora destes objetos todos de diferentes sítios, destas fantasias, destas utopias também, e que
permitia que essa imaginação fosse materializada por imagens que, encadeadas entre si, criavam uma espécie de realidade paralela. E nós às vezes discutimos isso entre os realizadores. No outro dia, a conversar com o Souto Moura estava a dizer que era preciso, estava a pôr a questão, também a propósito de uma obra que ele tinha feito, de voltar a pôr o urinol do Duchamp direito. E até voltar a pô-lo numa casa de banho. Não é? E, portanto, é como se nós tivéssemos uma fantasia na cidade que é de inverter o urinol e depois temos uma nova fantasia que é de voltar a pôr o urinol no sítio e o ato revolucionário seria meter agora o urinol na casa de banho e já não ser uma escultura de um Buda ou uma ironia. Então, a questão é porque é que a cidade gera estas necessidades, ou porque é que os homens geram esta necessidade da cidade que gera estas necessidades imaginárias que temos que materializar num arquivo extraordinário, não é? Nós há pouco estávamos ali em baixo a ver o arquivo e eu só pensava no cérebro, não é? Porque o problema do cérebro também são os 3 níveis, como recolher a informação, como armazenar a informação e o problema vital que estava a falar é o mesmo do cérebro, que é como aceder à informação. Mas o problema é, também, eu tenho a informação, tenho que arquivar a informação, depois tenho que ir buscar a informação. Mas para quê? Não é? Que era a questão que estava a pôr. Ora, esta articulação do cinema e da cidade parece tudo gerado pela cidade. Para que é que a cidade vai buscar estas coisas que se transformam em museus ou em grandes projetos de filmes? Porquê é que os homens precisam disto? Não é? Estava a fazer aquela homenagem a este extraordinário Presidente da Câmara. E agora ele morreu. Não é? E nós estamos aqui. Muito estranho, não é? A vida humana é feita de projetos como o Quéops, não é? Nós ainda vamos à pirâmide, ele já morreu. Porquê? Quer dizer, há aqui um enigma. E esta pergunta da articulação do cinema e da cidade, o cinema parece uma coisa tão absurda, não é? Porque essa pergunta que nós fazemos entre realizadores é como é que eu vivo numa casa que é um filme, não é? Como é que eu vou habitar um filme? Como é que eu vou habitar uma casa? Ou seja, a questão é, quando eu imagino o filme, quando eu imagino a casa, que forma de habitar é que eu imagino? A questão que estava a pôr, como é que eu vou usar todo este arquivo, não é? E pronto, quando me puseram esta questão da articulação entre o cinema e a cidade, a questão para mim é, por exemplo, quando eu tinha 20 anos e fiz o corte de cabelo, essa articulação passava por encontrar uma atriz, um corpo de uma atriz que vivia de uma certa maneira e eu vivia também de uma certa maneira, e então a questão é como é que íamos viver a cidade a partir dessa maneira de viver, que era uma maneira diferente de viver do que era vivida nas gerações anteriores, não é? Então é como se a própria cidade e o filme como um elemento da cidade fossem elementos projetivos ou memórias de como viver na cidade. Eu também fiz um filme na Bósnia e na Bósnia isso era muito claro, essa ideia da sobreposição dos elementos históricos. O Oswald Spengler tinha um termo extraordinário num livro que se chama A Decadência do Ocidente, que era a pseudomorfose histórica. E o que era uma pseudomorfose histórica? É quando um elemento civilizacional sobrevive dentro de outro elemento civilizacional. A Bósnia é uma espécie de... O Borges chamar-lhe um Aleph, em que em Évora também se sente isto, ou em Veneza também se sente isto, que a pessoa vira à esquerda, está no século II, vira à direita, está no século XIII, entra numa igreja, está no século XVIII. Então, essa possibilidade infinita de projetar que a cidade tem, que a arquitetura tem, é como se o cinema fosse apenas um pequeno departamento da arquitetura, um pequeno departamento dessa imaginação. E como se tudo isso fosse apenas um pequeno departamento da nossa vida comunitária histórica. Quando na Bósnia se vê, com a Guerra Civil, a destruição da biblioteca, que era uma biblioteca cuja arquitetura eu já conhecia, porque não era uma arquitetura otomana, era neo-árabe, como é a estação
mais ou menos, como os palácios em Sintra, os palácios neo-árabes de Sintra. Aquilo não tinha nada do otomano, mas as tradições otomanas e o neo-árabe foram agora bombardeadas para um novo layer histórico, que agora também já inclui uma ruína, não é? Então o cinema, ou a cabeça do Malkovich, é sempre esta necessidade que nós temos de organizar a cidade através de projeções. E em relação, esta coisa aqui é extraordinária, aquele texto ali, esta exposição é incrível, para mim é hipnótica, não é? Esta exposição. Estou a dizer isto com a maior das canduras, sem qualquer autoridade ou legitimidade, só por prazer, não é? Este item ali é hardcore, não há outro termo para o definir, que é... Os holandeses fizeram um centro, um campo de proteção de judeus, não é? Quando foram ocupados pelos nazis, já estavam os judeus lá todos organizados, foi só matá-los. Portanto, todas estas nossas fantasias e sonhos de organização humana, na escola de cinema, eu oriento mestrados na escola de cinema, e como podemos imaginar, os artistas em Lisboa e a escola de cinema têm uma certa persuasão ideológica, e há 2 ou 3 governos, o governo pediu informações. E foi uma coisa absolutamente fascinante. No Conselho Científico, a vontade enorme, era preciso 3 ou 4 informações, mas as pessoas tinham imensa vontade de dar 20, 30 informações. Eu fiquei um pouco abatido e disse, mas para quê? Estão a pedir 3 informações. Devíamos dar uma, quanto mais dar 30. Não devíamos dar informação nenhuma, não é? Os portugueses viveram sempre nesta desconfiança e nesta retranca que agora se perdeu em relação a esses modelos projetivos. Passado, quando veio o governo a seguir, era o governo Passos Coelho, estavam todos de cabeça perdida. Então, queriam-me fazer um elogio por eu dizer que não devíamos dar as informações. É exatamente igual a esta casa aqui, não é? Portanto, os judeus já estavam todos organizados. Vocês lembram-se da história? Os judeus tinham as malinhas prontas, porque alguns iam-se mesmo registar lá na Alemanha, nas juntas de freguesia, para se irem entregar para Auschwitz, não é? Portanto, as nossas projeções, as nossas fantasias de organização são as boas. O cinema... Houve uma vez uma rapariga com quem eu cortava o cabelo e eu adorava porque ela dizia o que pensava, não era hipócrita, não é? E eu estava ali com a cabeça nas mãos dela, era uma coisa fantástica do ponto de vista sensual, mas ela dizia-me o que pensava, as ideias dela, não é? E as ideias dela eram extraordinárias. E ela explicou-me um dia o que era o cinema e eu não sabia. O cinema prepara-nos para o futuro, dizia ela. Não é? Incrível, não é? Só que o futuro pode ser um sítio horrendo, não é? E, portanto, o cinema pode nos estar a preparar para um futuro que eu não quero viver e que eu não decidi viver nesse futuro, não é? E ela tinha a certeza absoluta disto, que era ao nível do sistema de valores, que era ao nível da robotização, não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. Mas a mulher era tão esperta, não é? E eu, burro, nem uma porta, não é? E, portanto, eu acho que é isso, ou seja, é preciso muito cuidado com as nossas fantasias, com os nossos sonhos que se transformam em pesadelos, não é? Quando eu vi em Nova Iorque pela primeira vez o edifício do Walter Gropius, que horror, não é? Eu vi a origem da Amadora, do Cacém, de todo o desastre que aconteceu a seguir ao 25 de Abril em Portugal, não é? Que horror, não é? No entanto, naquela altura parecia uma coisa boa, não é? Mas depois as pessoas foram castigadas e foram obrigadas a viver nestes prédios, ainda somos obrigados a viver nestes prédios, não é? O Goya tinha uma gravura que dizia: El sueño de la razón produce monstruos. E eu não sabia espanhol, não é? E pensava, não que era o sono da razão, que era o que ele queria dizer, não é? E que, portanto, a razão adormecia, produzia monstros. E eu pensava em pequeno, também estúpido, mas já a ver qualquer coisa, que se calhar os sonhos da razão produzem monstros, não é? Eu acho que sim. E, portanto, eu ainda vivi o aparecimento do conceito de ecologia,
incrível, não é? Não havia, e depois um dia vivíamos num mundo em que havia o conceito de ecologia, não é? E posso fechar com o Wittgenstein. O Wittgenstein tinha uma frase extraordinária já no final, porque ele só publicou um livro e depois não conseguia acabar o segundo livro, que se chamava Investigações Filosóficas, e foi publicado póstumamente. Esse livro, evidentemente, diz todo o oposto do que dizia o Tratados Lógico-Filosóficos, e a questão que ele punha era: a razão é uma grelha que se crê a totalidade do caso. Bem pensado, não é? Bem pensado. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer à Casa da Arquitetura o convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês e no meio de ilustres convidados. O meu contributo para este debate será a experiência que tive na realização de um documentário do arquiteto Rui Gervais de Autoguia e, por conseguinte, a sua obra e a cidade de Lisboa. Peço desculpa pelo meu nervosismo, é sempre difícil estar aqui deste lado, é mais fácil estar desse. Tenho uma apresentação que vou ler para vocês. Não será tão académica como a dos meus colegas, será mais na minha experiência. Bom, o meu percurso até à realização documental foi diferenciado e muito vasto, abrangendo áreas desde o entretenimento televisivo até aos filmes institucionais corporativos, mas também à filmagem de espaços, prédios ou locais. Este percurso levou-me a percorrer algumas linguagens interessantes, tanto do ponto de vista estético como do conteúdo, e permitiu-me experimentar outras abordagens menos convencionais à forma de fotografar ou uso de novas tecnologias ou gadgets que tipicamente não figuram dentro das ferramentas do cinema tradicional. Estas experiências e o gosto pela ficção ajudaram-me a moldar a minha visão de uma linguagem documental onde a narrativa tem um papel para mim tão importante como o objeto ou pessoa documentado. O meu interesse pelo objeto ou pessoa documentado cresce à medida que consigo descobrir histórias transversais que vão preenchendo e complementando a narrativa, tornando assim, a meu ver, o documentário como um entrelaçado de histórias e interesses por descobrir e, na minha opinião, ajudam a suster o interesse do espectador. Assim, quando por intermédio da arquiteta Graça Correia Ragazzi começámos a conhecer a riqueza da história de Rui Gervais de Autoguia, eu e Nuno Costa Santos, coautor deste documentário, concordámos que este documentário deveria contar 3 histórias. A história de Rui Gervais de Autoguia, a descoberta da obra pelo seu neto Duarte, através da Graça Correia Ragazzi, e a história de uma obra que moldou a cidade de Lisboa e que permanecia teimosamente no esquecimento. No início deste processo criativo, e à medida que este se ia cruzando com a pesquisa que fazia pela obra de Rui Gervais de Autoguia, recordei as minhas próprias crenças acerca do que representa a criatividade. É, na minha opinião, a criatividade, para ser plena, tem de ser compreendida, tem de ser apreendida e tem que resultar no modo de chegar a alguém ou a algo. Não a encaro como uma faísca num escuro etéreo que fica para sempre a pairar no vazio, sem um destino ou um propósito. Creio que esta mesma noção está patente na obra de Rui Gervais de Autoguia, numa arquitetura radicalmente criativa e modernista, mas extremamente moderada na forma como se impunha na própria cidade. No fundo, é um equilíbrio perfeito, só ao alcance dos melhores. Esta cidade que Rui Gervais de Autoguia ajudou a moldar representava então um desafio na forma como eu iria projetar para uma tela ou ecrã. Procurando aprender com o mestre, tentei o equilíbrio perfeito na minha criatividade. Quanto mais conhecia a sua obra, mais julgava ser impossível que a imagem numa tela ou ecrã pudesse demonstrar a dimensão da obra construída. Os ângulos são universais, é certo, tal como o sistema métrico, mas a dimensão estética que ia descobrindo em cada pormenor que a Graça mostrava parecia-me tremendamente redutor quando o espreitava através do viewfinder de uma câmara. Sentia sempre que qualquer ângulo ou plano era insuficiente
para retratar também a grandeza estética que a obra representava. Na maioria da ficção, a arquitetura manifesta-se através da cenografia ou de locais escolhidos para determinada cena ou plano. É impossível imaginarmos um cinema gravado num vazio e apenas preenchido por atores e adereços. Assim, a arquitetura coloca-se no cinema como uma ferramenta de auxílio narrativa. Alguns realizadores dão maior importância à arquitetura dentro das suas obras. Alguns usam-nos como ferramenta de contextualização para criar suspense ou tensão, como fazia Hitchcock, ou para nos transportar por outras eras, como fez Ridley Scott no filme Blade Runner de 1982, ou como Tarantino fez no seu filme Pulp Fiction, onde a cidade serve de pano de fundo ao filme e nos conta a história de uma América real, suja e banal, tal qual os seus personagens. No caso do documentário que realizei, a arquitetura era a protagonista das histórias que queria contar e era fundamental para mim que ela tivesse o mesmo peso e a mesma dedicação que qualquer outro dos meus protagonistas. Tão importante que não a queria mostrar de uma forma seca, simples ou plástica. Queria-lhe dar vida e voz. Queria que a sentíssemos com a mesma intensidade com que sentimos a narrativa da Graça ou do seu neto Duarte. E ainda assim seguir as lições de Rui Gervais da Autoguia e fazê-lo de uma forma moderada mas presente, sem ser imposta. Ao mesmo tempo, as 3 histórias que me propunha contar, a de Rui Gervais da Autoguia, a história do neto, Duarte e da Graça, e a forma como a obra moldou a cidade, tinham um ponto de colagem. A descoberta pela arquitetura de Rui Gervais da Autoguia, uma obra que tinha ficado presa no esquecimento. E esta descoberta, tentámos nós, que fosse também feita em consciência pelos espectadores, exatamente no mesmo espaço temporal que o descobriam todos os nossos protagonistas. Não queríamos que a obra de Rui Gervais da Autoguia fosse oferecida como algo garantido nos primeiros minutos do filme, mas que fosse conquistada, tal o qual estavam a fazer a Graça e o Duarte. Surgiu-nos então a ideia de ir mostrando a obra de Rui Gervais da Autoguia através de esquiços que iam sendo desenhados ao longo do filme por uma mão anónima, partindo de um ponto zero, em que havia apenas uma folha de papel em branco até à sua revelação final. Como se esta mão nos forçasse a ver a obra de uma outra perspectiva e nos remetesse para o momento da sua criação, dando-lhe o movimento e tempo espacial que a câmara não podia. Em contraponto, colocando os outros 2 protagonistas, Graça e Duarte, dentro da obra de Rui Gervais da Autoguia, sentimos que esbatíamos a diferença entre a imponência da obra construída face à estética que ocupava numa tela ou ecrã. Nestes locais, a consistente força de comunicação da Graça, a sua energia vibrante e a forma apaixonada como nos descrevia todos os pormenores da sua descoberta, conseguia que aquela obra construída há 50 anos nos parecesse ter vida, voz e presença, e, no entanto, respeitar os ensinamentos do mestre, porque nos fazia sempre sentir integrados e em harmonia. A narrativa escrita por Nuno Costa Santos e narrada por Pepe Rapazote contava a história do neto, também arquiteto, que desconhecia a obra do seu avô na cidade de Lisboa, sendo desafiado pela arquiteta Graça Correia a fazer esta viagem a um passado que, sendo seu, lhe era desconhecido. Colocar Duarte na sua cidade em busca deste legado tornou a cidade parte dele e, por conseguinte, um lugar familiar e próximo, provido de perfil narrativo. Creio eu que desta forma conseguimos que a arquitetura neste filme fosse protagonista, mas ao mesmo tempo a própria história. Uma história que tentámos voltar a contar para que não se volte a esquecer. Muito obrigado. Ora bem, tarefa um pouco complicada juntar estas 3 contribuições, portanto vou tentar fugir pelo lado e dizer algumas coisas que não estão diretamente relacionadas com... Se calhar estão diretamente relacionadas com o que foi acabado de ser dito. E começando por pegar nesta questão da relação que o cinema estabelece com a cidade. Eu acho que ele está desligado.
calhar estão-me a ouvir, eu falo suficientemente alto. Aí atrás conseguem-me ouvir? Ok, já não preciso falar tão alto. Estava eu a dizer, tentar um bocadinho fazer a genealogia de como é que esta relação da cidade com o cinema se estabeleceu. E na verdade, quando o cinema apareceu, no final do século XIX, no princípio do século XX, já havia uma longa tradição de representação pictórica da cidade na história, não é? Na história da arte, e portanto lembro-me, por exemplo, quer dizer, não é preciso voltar atrás à pré-história daquilo que se chama a pré-história do cinema e dos dispositivos de representação, mas lembro, por exemplo, eu acho que se relaciona a uma coisa que o Joaquim Sapinho disse, que havia uma longa tradição, por exemplo, de representação de cidades à volta do mundo e que depois eram juntas em livros de gravuras que tiveram uma circulação bastante significativa na Europa. Depois, podemos falar na representação da cidade na pintura, na representação da cidade quando apareceu a fotografia, num tema que é muito caro aqui ao Francisco, que são os panoramas que nós descobrimos nas conferências do Dietrich Neumann, que eram edifícios que representavam edifícios de grande escala, portanto, cilindros, grandes cilindros, que era um programa que apareceu no século XIX, em que à volta, na parede exterior, se representava uma cidade. E depois havia várias variações em relação a estes panoramas. Às vezes havia panoramas que representavam a visão de uma cidade através de um balão de ar quente, ou a representação da cidade através de um comboio ou de uma linha de comboio que atravessava um grande boulevard, por exemplo, ou através de um barco, e depois aquelas coisas mexiam. E depois, quando apareceu o cinema, já havia uma longa tradição de representação da cidade. Evidentemente, lembro-me quando entrevistei o João Bernardo da Costa há 20 e tal anos, quando comecei a pensar esta coisa da relação da arquitetura e do cinema, que lhe fiz esta questão, porque é que o cinema está tão próximo da questão da cidade, e ele dizia-me, tem a ver, evidentemente, com o movimento, porque o cinema queria, ao princípio, representar o movimento, e filmar uma paisagem não era propriamente a coisa mais cinemática, porque só passava uma vaquinha de vez em quando e, portanto, não representava nada ao movimento. E, portanto, é aquela coisa dos Lumière e das primeiras empresas que mandaram operadores de cinema pelo mundo fora para representar o novo meio que tinham descoberto, tem a ver exatamente com esta questão de captarem onde estava a vida e o movimento, e isso acontecia nas cidades e não fora das cidades. Se bem que eles também filmavam depois aqueles monumentos que as pessoas tinham no imaginário, exatamente a partir dessa continuidade da representação da arquitetura e das cidades. Pronto, muito rapidamente o cinema e esses próprios técnicos dos Lumière e da Pathé, etc., que foram filmar as cidades, que aparentemente eram apenas técnicos, não eram apenas operadores de câmara que andavam a representar as cidades, rapidamente começaram eles próprios a experimentar a linguagem do cinema, a descobrir a linguagem do cinema. E, portanto, quando um operador dos Lumière decidia pôr a câmara em cima de um comboio e filmar uma cidade através de um travelling, não é? Estava também ao mesmo tempo a descobrir a linguagem do cinema. E, portanto, o cinema, ou a representação, a necessidade de representação da cidade também ajudou a descobrir a própria linguagem do cinema, ou a inventar a própria linguagem do cinema, que é uma coisa muito engraçada. Depois, à medida que o cinema, logo a seguir, ou quase contemporâneo com os Lumière, o Méliès começou a descobrir que esta ideia da ficção e da narrativa também podia ser trazida para o cinema, e da artificialidade, digamos assim, porque os primeiros operadores filmavam a realidade, filmavam o real, mas logo ao princípio esta ideia da ficção e de construir uma narrativa a partir da linguagem do cinema e utilizar cenários e construir cenários também começou logo desde o princípio. Depois os grandes estúdios, os primeiros filmes dos anos 20, o Metrópolis, acho que tu falaste aqui, também tem a ver com esta ideia, não é, de representar a cidade não apenas através do real, mas através de grandes estúdios. Esta tradição da cidade, tu tinhas um daqueles slides, era sobre a cidade negra, e, portanto, a maneira como o cinema também representa a cidade, por exemplo, naquele ciclo, ou no género cinematográfico do cinema negro,
do filme noir, acho que não se pode traduzir por cinema negro, porque parece outra coisa, que tem a ver com esta ideia da cidade também, quando os centros começaram a ser abandonados, que cruza, se calhar estou a fazer demasiadas referências, mas cruza também com a questão da mobilidade, que era uma questão que eu depois queria levantar aqui, porque as cidades americanas começaram a expandir para o exterior, para as periferias, não é, que tem a ver com a invenção ou a expansão do automóvel, e os centros começaram a ficar abandonados. Portanto, o cinema pega nesta ideia dos centros estarem abandonados e da ideia negativa sobre a cidade também começou muito antes com Metrópolis, mas também se consolida aqui no filme noir. Ao mesmo tempo, na Europa, enquanto o cinema americano estava a pensar a cidade desta maneira, como é que a expansão das periferias, o abandono do centro, acontece na América, que a América não teve, que participou na guerra, mas não foi bombardeada, e os europeus estavam a pensar o que é que vamos fazer às cidades completamente destruídas, e o cinema também pegou nesta ideia da ruína, não é, do vazio, e portanto muitos dos filmes neorrealistas pegaram nesta ideia de representar a cidade completamente destruída e como é que vamos refazer os centros históricos completamente destruídos. Um bocadinho mais tarde, com as novas vagas, esta ideia da periferia também chegou ao cinema europeu. O Antonioni, por exemplo, pegou na questão da periferia e transformou a periferia num tema cinematográfico. E depois chegamos ao cinema contemporâneo, em que a cidade é completamente múltipla, desde a artificialidade total do One from the Heart até à artificialidade total do Blade Runner, esta questão das utopias e das distopias, porque é que o cinema, por exemplo, dá uma ideia do futuro, ou da cidade do futuro, que é quase sempre distópica, não é? Há muito poucas utopias no cinema a representar o futuro, são quase visões distópicas, pega um bocadinho aquilo que estavas a dizer há pouco, até às vezes ao realismo mais duro, que tem muito a ver, por exemplo, com o cinema contemporâneo português, mas lembro-me, por exemplo, de um filme como o Lion, que mostra esta questão entre o centro e a periferia na cidade contemporânea. Até há diferentes formas de filmar a cidade, desde a cidade completamente caleidoscópica, lembro do Magnolia, do Paul Thomas Anderson, ou do Shortcuts, do Robert Altman, bastante fragmentada, que mostra personagens completamente distintos em cidade, na mesma cidade, ou um filme recente, o Victoria, que mostra uma Berlim numa hora e meia num plano completamente contínuo, e que mostra esta ideia da cidade contínua, que é muito interessante. Bem, eu tinha aqui 2 ou 3 questões, ou várias questões, não sei qual delas é que deva começar, mas acho que vocês os 3 filmaram a cidade de maneiras diferentes, às vezes mais ficcionalmente, outras vezes mais do ponto de vista do documentário, e eu se calhar começava por perguntar, lançar a questão, se pegam na cidade, provavelmente das 2 maneiras, mas preferem pegar na cidade como cenário ou como personagem? É muito interessante ter feito um documentário sobre o Rui Atuguia, porque eu, quando fiz o meu último filme, foi uma longa preparação por causa da questão do espaço, porque eu queria trabalhar com 3 tipos de espaço: um espaço urbano, um espaço da natureza e um espaço metafísico. E digamos que o mais difícil de tudo foi pensar o espaço da cidade. E tinha vários location scouts, vários assistentes para encontrar os decors, e era preciso encontrar um apartamento e era preciso encontrar uma escola, um liceu. E andámos mais de um ano a filmar e a fotografar os diferentes liceus de Lisboa e também diferentes apartamentos, e o problema era ligar este apartamento e este liceu. Deve ter sido para aí 3 anos de investigação. Vimos os liceus todos e pronto, vimos este apartamento, e aquele bairro, e outro bairro, e outro bairro, e outro bairro. E acabei por escolher, por causa da articulação com os outros 2
espaços, ou seja, com o espaço da natureza, que era no Guincho, e o espaço metafísico, que era o Convento dos Capuchos. Ou seja, o denominador era a luz. Como é que eu ia articular estas três maneiras de viver, nestes 3 sítios? Porque a história era de um pai que, digamos, na matéria escondida do iceberg da história, era um pai que tinha deixado a mulher e a família porque tinha ido para o surf, para o Guincho. E, portanto, esta tensão entre a cidade e a vida no Guincho, a vida da natureza. Mas o problema é fácil separar tudo, e, portanto, o filme inscrevia-se numa espécie de roda temporal para cada personagem, em que o pai, que já estava morto, tinha... Portanto, havia um pai, uma filha e uma irmã mais nova. Um pai, um filho e uma irmã mais nova. E, digamos, o filme vai ser a história desta rapariga a ir de Lisboa para o Guincho, a ir viver para o Guincho à procura do irmão, e depois descobre que o irmão está no Convento dos Capuchos. Mas, verdadeiramente, a história continha 2 ciclos anteriores, que era a vida na cidade, do pai, e depois a ruptura da cidade para o Guincho, e depois o filho vai fazer a ruptura da vida do surf e vai para o convento. Mas o problema era como juntar estes 3 espaços. E por isso é que o filme levou também muito tempo a fazer. Não era só as escolhas, era também quais eram os critérios para juntar estes 3 espaços. E também, ao fim de algum tempo de preparação, eu percebi que o que podia juntar estes espaços era a luz. Então, uma vez que a luz é a luz, e está sempre presente, independentemente das diferenças dos espaços. Esses espaços levavam a uma vivência da luz completamente diferente, conforme se estava em cada um destes 3 níveis. Quando finalmente, por causa deste critério, eu escolho o liceu e o apartamento, qual foi o meu espanto? Que o arquiteto era o mesmo, sem eu saber, e era o Rui Atoguia, que era o autor do Bairro das Estacas e era o autor do liceu Padre António Vieira. E esta articulação, totalmente desconhecida por mim, mas que provou que ele era um autor, não é? De que havia um trabalho das formas e um trabalho da luz que era semelhante na casa e no liceu, e que de algum modo estava contida uma relação com a natureza e uma relação metafísica nessa maneira de trabalhar o espaço, que permitia que, apesar de tudo, estas pessoas pudessem viver estes 3 níveis do espaço, não é? O espaço construído humano, o espaço natural e o espaço metafísico. Então, a grande surpresa de ver que alguém se interessou também por esta Atoguia. Eu depois, quando descobri isto, descobrimos também uma casa, e já foi ao contrário, fui ver todas as obras feitas pelo Atoguia, e há muitas obras extraordinárias, mas há particularmente uma obra incrível no Baleal, em que ele tem uma casa de férias extraordinária, não sei se conhece essa casa, com uma lareira curva. E depois, dentro dessa casa, a casa está mesmo na ponta da ilha, para o lado do mar, e dentro dessa casa era uma família que eu até conhecia de outras vidas, e que eram surfistas, e portanto houve ali uma enorme dúvida, porque eu tive sempre uma grande paixão pelo Baleal, e foi fascinante, porque é o mesmo problema aqui disto do Mont Saint-Michel, ou seja, o problema de só se poder passar na maré baixa, e isso permitia dificuldades na dramatização e na vida de relação de quem está de um lado da ilha ou de quem está do outro. E, portanto, durante algum tempo houve a hipótese ou de não ser o Guincho e de ser o Baleal, para termos mais uma terceira obra do Atoguia, mas depois eu queria uma relação com a natureza mais ligada a um sistema de referência dos 70s e dos 80s, e o herói acaba por ter a ideia de que o pai vive numa caravana dos 80s, com as cores dos 80s e com o design dos 80s, e nessa, digamos, nessa vida do surf menos ligada a uma casa e mais
um certo nomadismo, etc. Portanto, acabei por encontrar a solução de ele ir viver, ou seja, de ele herdar a relote do pai. E, portanto, uma coisa que seria transitória transforma-se numa coisa definitiva. Claro que aqui surge também um problema, ou seja, isto permitia um raccord entre a cela da relote e a cela do convento, dos capuchos e da relação do fechamento em relação à luz, mas claro, depois punha-se de novo um problema de raccord na diferenciação excessiva entre a relote e o convento dos capuchos. E depois houve uma espécie de milagre que foi, para um outro filme, eu tinha estado a investigar todo o lado lá do rio, desde o Alfeite até ao Bico do Vapor. E andei 3 anos nessa investigação. Portanto, eu conheço em detalhe todos os metros quadrados, desde o Alfeite até do outro lado. E um dia pensei que havia no meu projeto uma espécie de parti-pris estúpido, porque não conhecer o lado de cá, não é? E passei 2 anos a investigar os fortes do lado de cá, porque há um forte do lado de lá, em frente à Torre de Belém, e quando se faz o planeamento da defesa de Lisboa, é com esses 2 fortes, são os 2 fortes-chaves. Há um forte mesmo em frente, do outro lado do rio, à Torre de Belém, e são, digamos, é a porta do Tejo. E foi a partir dessa porta de lá, dessa torre de lá, que eu comecei a pensar os fortes de cá. Então fui também, mais 2 ou 3 anos, analisar a história de cada forte e os fortes todos do lado de cá. Então, esse passado desse outro filme deu-me um layer no estudo dos fortes e das fortificações do Tejo, da entrada do Tejo, e meti numa ruína, que é o Forte da Cresmina, que é ali no Guincho, é que meti a caravana abrigada, porque o Guincho é um sítio muito ventoso e com uma natureza muito violenta, é o fim da Europa, não é? E está aberto ao mar. E, portanto, o raccord é feito entre essa ruína do Forte da Cresmina e o convento dos Capuchos, e dentro do Forte da Cresmina está esta relote com umas linhas, como estava a dizer, uma espécie de modernismo incrível, de equilíbrio que o Rui da Toguia tem, que fazia a ligação com o apartamento e que fazia a ligação na escola lá do Padre António Vieira. Vê-se muito a presença do Corbusier, do Le Corbusier. A mesma paixão pela luz. Portanto, foi toda uma articulação que foi feita em que esta relação, esta questão do cinema e da arquitetura, digamos que em relação a premissas que estavam definidas em relação a linhas de investigação, vão, de facto, depois permitir fazer o filme. Ou seja, esta questão que eu estava a tentar falar há pouco do que é olharmos para a fotografia de um manipanso, ou o que é fazer o manipanso, ou para que é que serve o manipanso, não é? E, de algum modo, esta dificuldade tão difícil de transmitir para fora do trabalho artesanal do cinema, não é? Do que é o cinema. Eu tenho este problema gigantesco, por exemplo, nos mestrados, porque eu não sei se deve ser universal, não é? Deve ser europeu, mas tomou-se a decisão de que os mestrados, não sei como é que eles fazem em matemática, mas a estupidez em cinema é que qualquer pessoa se inscreve no mestrado de cinema. Em matemática devem zurrar, não é? Eles devem ir para o mestrado de matemática e zurram uns com os outros. Em comunicabilidade deve ser animal, não é? Então aparecem-me lá na escola de cinema pessoas que gostam de cinema, não é? Então há um problema brutal entre a posição de espectador, que deve ser a mesma que vocês sentem também na arquitetura. Gosto muito de casas, não é? Que culpa tenho eu, não é? Agora, o senhor quer pensar casas, mas nunca pensou em como fazer casas, que é uma coisa muito diferente, não é? E com o cinema é esta questão de como é que o cinema se faz, não é? Esta dificuldade. Quando a gente vê talvez o melhor filme da história do cinema seja o Citizen Kane, não é? E o Wells tinha 24 anos e houve um produtor que se virou para ele na noite da estreia e disse-lhe, ele na noite da estreia já tinha 25, já era muito mais velho, não é? E diz-lhe: "Kid, daqui para cima é sempre a descer." E foi, não é? Ele nunca mais conseguiu fazer um filme, não é? Ou seja, o problema dos filmes, eu não sei se é assim na arquitetura, por isso é que eu estava a falar com humildade na minha exposição. O problema do cinema é este concatenamento. Eu como leigo estúpido, também senti isto na arquitetura, ou seja,
de que há edifícios que... Eu estava a olhar para o teto, não é? Esta beleza que eu já tinha visto noutros sítios, este sistema, não sei de que época é, se é do século XIX, ou seja, este pensamento incrível de uma coisa que está virada para o céu e que está toda pensada em relação à gravidade, não é? Como suspender, não é? Está toda pensada em relação a uma gravidade que puxa tudo para o centro da Terra, não é? E então, estes triângulos incríveis que estão aqui suspensos, este pau aqui não encosta ao outro, está suspenso por um ferro, não é? Então, o cinema é muito difícil, os filmes ficam muito maus porque não ganham esta sedimentação, não é? Porque a gente tem que filmar a partir de quinta-feira, depois montar na sexta e depois o filme sai não sei quando, não é? Mas o problema é, eu sinto o mesmo também nos edifícios, mesmo que isto que eu esteja a dizer seja estúpido, que é, que culpa tenho eu que os arquitetos estejam a pensar edifícios, não é? Que coisa horrenda, é como os filmes, não é? E eu agora vou ter que viver naquele filme, vou ter que viver naquele edifício que foi pensado por um arquiteto porque é doutor ou porque andou na escola de cinema, não é? Então andou lá na escola de cinema, eu passei o certificado e agora o senhor é arquiteto e vai fazer um filme, não é? Que horror! Que horror! Isto nunca aconteceu em nenhuma época, não é? É o horror absoluto. E com os filmes é o horror absoluto. E esse horror é vivido por cada um de nós, por cada realizador, porque não se consegue a sedimentação, não se consegue... As formas não vão ao sítio, não é? A gente está ali, a atriz... Não era bem aquela, não é? Aquela mulher é um pouco melancólica, não dá, é preciso outra. Só que é preciso começar a filmar na quinta-feira. Ou então, eu tive um problema com a Carla Belito. Primeiro não quis cortar o cabelo, depois queria cortar o cabelo, e depois estava com o período, e depois teve um problema num dente, e depois isto e aquilo. Eu só apetecia matá-la, não é? Eu só me apetecia matá-la, esta mulher não está a perceber nada disto, não é? Porque o problema é essa sedimentação, e a gente vê isso... É como se nos edifícios se visse também isto. O arquiteto decidiu, é certo, não é? Que horror. Mas essa questão do tempo também se coloca muito, eu acho que é uma das semelhanças entre a arquitetura e o cinema, que hoje em dia as pessoas tendem a não perceber, porque exigem que as coisas sejam feitas cada vez mais rápido, quer na arquitetura, quer no cinema, imagino que em tudo, mas que na arquitetura e no cinema é preciso tempo. Exatamente para essa sedimentação, mesmo do ponto de vista criativo. Portanto, os clientes têm imensa dificuldade em perceber que um projeto pode demorar 3, 4, 5, 10 anos. Claro. Mas às vezes é impossível, não é? Porque as pessoas encomendam um projeto e precisam de viver, e às vezes encomendam-nos um filme e precisam ter o filme pronto. A vida é breve, não é? O Seneca, enquanto estava lá naquela coisa de que a vida era breve, lá se teve que suicidar, não é? Enquanto dizia que o dinheiro não era necessário, lá fazia tudo o que o Nero queria, etc. Era o homem mais rico de Roma. Portanto, estas contradições são horrendas, não é? Não são ensináveis, são horrendas. E sai tudo errado. Este é que é o problema. Não é? Sai tudo o oposto do que se queria. Não é? Portanto, o problema é... E às vezes, justamente a pressão do tempo também ajuda a encontrar essa solução. Ou seja, não é também por se ter tempo que a coisa se resolve. Não é? Há um realizador incrível que fez aquele... Como é que ele se chama? Que fez o... Como é que se chama, Diogo? O que fez lá o filme do Vietnã, aquele tipo incrível. Da roleta russa. O Cimino. Portanto, o Cimino quer fazer um filme da guerra. Não é? O Cimino não conseguiu fazer nenhum filme, só conseguiu fazer um. Não é? E o filme chama-se Deer Hunter, que não tem nada a ver com o Vietnã. Não é? O que é que tem que ver as caçadas de veados nas montanhas da América? Nada. Eles são de que raça? São russos. Não é? Não são americanos, são russos. E depois ele pensou, era um homem incrível, Depois faz o Gates of Heaven, que agora está na moda, que é um grande filme, mas que é um filme péssimo, né? Que não consegue concatenar absolutamente nada. Mas nesse filme, por uma vez, ele conseguiu. Então ele pensou, o que é a guerra? E ele percebe que a guerra é o oposto do cinema. É impossível de filmar. Porque a guerra é baseada na diarreia e no acaso. Né? Portanto, como é que a câmara está lá, no momento em que vai acontecer aquilo? Né? E como é que eu filmo a diarreia? Como é que eu filmo 700 horas à espera que venha o inimigo? Não é? Uma coisa impossível para a linguagem cinematográfica. Então ele descobre que a guerra, ou seja, a ordem do acaso da guerra e da violência da guerra, ele encontra aquilo que o T.S. Eliot chamava um correlato objetivo, que é a roleta russa. Então ele só tem uma cena lá no Vietnã, numa guerra, os tipos lá no Rio, não é? E depois nós temos o filme inteiro com a ideia do que é uma guerra, que é a roleta russa a dominar
toda a ação. Como é que isto se explica, não é? Claro que nós saímos de lá e sentimos o que é uma guerra, e não nos outros filmes não sentimos o que é a guerra, não é? Mas ele próprio nunca mais conseguiu juntar os elementos e aquilo ficar orgânico, ficar vivo. Ou seja, este problema brutal das obras de arte mortas, ou esta coisa que me aconteceu de ir ao Partena, não é? A pessoa chega à Acrópole, e eu vi a Acrópole, como já contei, do lado errado, não é? E entrava sempre do lado errado. Comecei a andar lá na Acrópole, não sei se a quem lá foi aconteceu isto, e começa-se a ver que há uns buracos no chão, na rocha, não é? Então eu voltava ao museu, voltava à Acrópole, voltava ao museu, voltava à Acrópole. E o tempo que me levou a compreender que aquelas peças estavam nos pregos, no chão. Toda a arte grega. Portanto, eu já tinha lido isto no Pausanias, quando o Nero vai a Delfos e rouba as esculturas todas, etc. Mas, quer dizer, eu não tinha feito o raccord, não é? Que é, toda a arte grega é votiva. Toda a arte grega são umas coisas que eu oferecia para o templo e que se punham ali, pregadas no chão. Não conseguimos ver isso agora, mas eu de repente comecei a caminhar, a imaginar a Acrópole com aquelas obras incríveis de que a gente tem restos, não é? Então aí tu vês a tal coisa do que é o Joyce quando descobre o Stream of Consciousness. Isto é uma coisa psicanalítica, perder a carteira. Quando descobre, há um livro que se chama Les Lauriers sont coupés, de um escritor que chama, já esquecido, chama Edouard Desjardins. E é o primeiro tipo que faz, em Paris, uma espécie de, isto tu estavas a dizer do travelling. É um travelling em que há um burguês de Paris, um tipo que vive das rendas, não é já a situação capitalista de que fala Benjamin, e que está a almoçar em casa, sai, vai ao café, tudo em plena sequência, não é? E, de facto, nesse livro vês Paris, não é? Vês Paris realmente como é. Eu, no outro dia, entrei no metro. E fui ao metro, num canto de metro. E vi os portugueses tão ricos, não é? Porquê? Porque eu, quando ia para o conservatório, ia de metro, não é? E lembro-me que éramos tão pobres, não é? Toda a gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre. E agora entrei no metro, um raccord de 40 anos, 30 e tal anos, não é? Entrei no metro e fiz um raccord vertical, como diz o Eisenstein, um raccord no tempo, não é? E não queria acreditar, não é? Mas o que é isto, não é? Então o problema não é os estrangeiros, é que nós somos estrangeiros. Portanto, o problema do cinema é... nunca será possível... O António Reis falava muito disto. O António Reis, que era um homem único, não é? O António Reis estava sempre com este problema do Cimino, que é... A não se representa com A. Este é que é o problema de explicar o que é o cinema para fora do cinema. Não é? O cinema não é uma ilustração. Não é aquela mulher que é muito bonita que eu agora vou filmar que vai dar uma mulher bonita. Isso é impossível. Não é? Poderá, por coincidência, isso acontecer, mas é impossível. Não é? A Carla Brito é uma mulher horrenda. Não é? Não se consegue estar um segundo ao pé dela. Não é? É uma chaga, é impossível. Não é? Mas filmada, não é? Eu percebi, ou seja, o cinema não tem nada a ver. Ou seja, esta questão da realidade, sim, tem que ver com a realidade, mas não é a realidade ilustrada. Não é? Não é um homem agora inteligente que vai figurar um homem inteligente, é impossível. Não é? Achei curioso ter pegado exatamente na questão da luz como referência às obras de autoria, porque ele tinha muito cuidado com essa questão. Mas vê-se nos edifícios, é incrível. Vê-se em todos os edifícios. E, de facto, ter encontrado uma casa exatamente pelo mesmo fator de luz e que pertencia ao mesmo arquiteto é uma vitória para ele enquanto minucioso dessa questão da iluminação. Pegando só na sua pergunta, eu acho que a arquitetura é, em igual modo, um cenário e uma personagem, visto que ela pode ajudar a caracterizar uma ação, como é o caso dos filmes de Hitchcock, que também falou, e os casos do Blade Runner, com os filmes de ficção científica. Chamou-lhe arquitetura científica, não foi? Sim, o Bruce Sterling é que substitui a ideia de science fiction por architecture fiction. Porque é impossível ilustrar um filme de ficção científica sem usar a arquitetura. Portanto, eu acho que é tanto um cenário como uma personagem. Ajuda-nos a contar a história. Deixa-me só pôr-te uma pergunta.
Acho que foi o Fernando Lopes que, na entrevista que nós lhe fizemos, dizia que não conseguia pensar o filme sem ter escolhido os lugares onde vai filmar, as locations. Não é? No teu caso, como é que isso acontece? Quando tiveste que filmar o Porto, tinhas uma espécie de... não é uma encomenda, mas eu também sinto essa dificuldade às vezes. Tens um sítio para filmar, mas enquanto não encontras exatamente a ideia do que queres filmar, portanto, vem primeiro o filme ou vem primeiro os espaços? Eu das duas curtas-metragens das duas experiências que tive, foram casos inversos. O primeiro no projeto, o que nasceu primeiro, porque nós estávamos a trabalhar sobre edifícios construídos entre 60 e 74, e portanto isso balizava no tempo imediatamente o que é que se podia fazer, e na altura que discutimos, a ideia que nos surgiu foi tratar os edifícios em altura, depois do plano de Robert Rosel, que permitiu que os edifícios chegassem até aos 50 e tal metros de altura, e portanto é a partir daí que começam a nascer as primeiras torres. Para nós torres, se formos a Nova Iorque, são edifícios banalíssimos, não são torre nenhuma. E portanto, nós chegamos às torres antes de uma história. Não é? Depois tivemos que inventar uma história para aquelas torres. Mas havia várias torres, havia várias possibilidades. Não é? Tínhamos o hotel, tínhamos o bairro do Aleixo, que estava na altura a começar a ser demolido, e essa estava praticamente a ser demolida a segunda torre. E tínhamos ainda os Não Notícias, também chegamos a filmar, tínhamos ainda a Portiga dos Pedreiros, enfim, havia uma série de elementos de edifícios que podíamos ter escolhido. Acabamos por escolher 3, e esses 3 acabaram por surgir já porque uma história começou a aparecer. Não é? E essa história é um bocadinho tola, não é? Exatamente porque nos interessou e me interessou forçar a própria realidade, não é? Levá-la à ficção. Portanto, inventamos uma história com um super-homem que não existia, mas filmamos a Lois Lane, que trabalhava nos Não Notícias. Portanto, era portuguesa a Lois Lane. E vivia no bairro do Aleixo, com o Clark Kent. E, portanto, de repente, essa história um pouco tola, que é a ideia da torre, a coisa americana, não é? Vem de Chicago, levou-nos aos super-heróis e aos cómics, e os super-heróis, metemos os super-heróis no Porto. Não é? Mas não metemos os super-heróis porque nunca filmamos o super-homem, o super-homem estava desaparecido. Portanto, filmamos a personagem que não era extraterrestre, que é a Lois Lane. Não é? Ainda consideramos eventualmente chamar-lhe um nome parecido com Lois Lane em português, mas não fazia sentido porque estas questões que o Joaquim Sabino estava a falar, a primeira vez estava a tentar fazer um filme na vida, a questão do raccord e dessa concatenação das questões era uma dor de cabeça. Particularmente quando começamos a fazer o planeamento do filme e queríamos começar com o filme com um determinado plano que depois não conseguimos fazer, porque precisávamos de um drone e na altura não havia drones e não atrapalhar, e de repente tínhamos uma história montada que dependia daquele início e o início não podia ser feito. E, portanto, já não tínhamos história outra vez. Não é? E foi preciso foi preciso um golpe de rins, de repente, que é aquele golpe de rins que diz, afinal, e até acho que ficou melhor, ainda bem que não houve drone. No final até achamos que... Mas o treino que tu tinhas como arquiteto foi útil para fazer o filme? O treino que tens como arquiteto? Porque nós também temos de fazer muitas vezes golpes de rins, não é? Às vezes estamos a pensar num projeto qualquer e antecipar uma coisa. Não quero. Basta ao cliente dizer, desculpe, não quero isto. Mas não me está a perceber. Não estou a perceber, nem quero. O arquiteto tem que pensar noutra coisa. E nós não temos escolha, não é? Temos de dar um golpe de rins. Neste caso foi o drone a dizer não quero e, portanto, não dá para fazer. E, portanto, aí o edifício estava antes, a história veio depois. Mas depois, quando a Anabela Baldac, a designer de moda, me convidou para fazer um filme para um festival, não sei o quê, havia a Anabela Baldac, havia a obra dela, e foi preciso inventar uma história a partir da obra dela, mas depois foi preciso procurar locais para filmar aquela história, com aquela roupa, com aqueles vestidos, com aqueles personagens. E, portanto, a arquitetura veio depois, não é? E também fizemos essa procura, não é? E temos alguma felicidade em encontrar alguns dos locais. Portanto, eu acho que depende um bocadinho, de facto, de uma espécie, talvez, da encomenda, não é? Ou da ideia. Eu, como arquiteto, naturalmente, aquilo que me interessa, e nestes exemplos que tive aqui mostrados dos trabalhos com os estudantes, eu acho que as arquiteturas já são histórias. Portanto, eu olho para elas assim. E gosto da forma como, muitas vezes, o cinema
até é violento para com a arquitetura, no sentido em que lhe altera as funções, lhe altera as escalas, lhe altera, esventra completamente. Vemos um pequeno vislumbre daquilo que é o edifício onde está a ser filmado, mas de repente aquilo tem um aspecto completamente distinto. A própria forma de filmar altera a configuração daquele edifício, altera a presença do edifício na cidade, a montagem faz com que essas coisas resultem de outra maneira. E é esta espécie de meta-realidade, não é? Se quisermos, que eu acho que o cinema é muito interessante. Relativamente àquela questão, e portanto eu também concordo, naturalmente para mim, a arquitetura é sempre pensada como figura e como fundo, em simultâneo, não é? Um bocadinho aquela coisa gestaltiana, não é? Às vezes vemos as duas faces, outras vezes vemos a jarra, não é? E portanto eu acho que depende um bocadinho da maneira como olhamos para lá. Eu acho que a arquitetura é figura e é fundo. E esta simultaneidade é que é interessante, não é? Portanto, esta ideia de que o cinema pode provocar essa profundidade ou essa ambiguidade, digamos assim, interessa-me. Porque eu gosto muito da questão da ambiguidade. Quer dizer, eu gosto muito da ambiguidade, eu sou um fã do Robert Venturi, da complexidade da contradição. Não sou um pós-modernista nesse sentido linguístico, mas acho que posso dizer que sou um pós-modernista nessa forma fragmentada de olhar para as coisas. Um bocadinho também pegando naquilo que o Banham, quando fala sobre o novo brutalismo em Inglaterra, nos anos 50, quando se de alguma maneira está a tentar refundar um pouco o que é esta coisa da arquitetura moderna, que está a falhar, que falha, que é totalizadora, que é totalista e que não nos deixa mexer, mas de alguma forma achamos que não é ir contra ela, mas é manipulá-la. E ele fala desta questão do conceito da imagem, não é? Que eu gosto muito de trabalhar e de pensar. Ele diz que a imagem já não é, à maneira do São Tomás de Aquino, aquilo que é belo, que olhando é belo, é aquilo que olhando nos perturba. E, portanto, que não é belo, que é feio, que é estranho, que não entendemos. E ele falava nisto também um bocadinho a partir da exposição dos Smithsons, o Parallel of Life and Art, em que eles expõem uma série de imagens, 122 imagens, todas fotografadas, todas fotografias de objetos ou de outras imagens ou o que for, todas com o mesmo tipo de grão, todas com o mesmo tipo todas a preto e branco, e depois penduram essas imagens em formatos distintos, não estipulam um percurso que normalmente existe numa exposição, começamos por aqui, passamos por ali, terminamos noutro sítio. Há imagens que estão dependuradas, há imagens encostadas, tanto faz. E, portanto, as pessoas entram naquele espaço e, de repente, estão perdidas naquele turbilhão de imagens. O que eles procuram é que, subjetivamente, cada pessoa estabeleça esses raccords, faça o seu filme, digamos assim, faça a sua história. Não é? E, portanto, de repente, esta ideia de que há essa perturbação, não é? Na força, vou falar de Star Wars, interessa-me essa ideia de perturbação. Esta questão da alienação, que o Joaquim Sapinho falava, eu li há muitos anos, quando estava ainda a fazer mestrado, um texto de um autor italiano, numa revista já não existe, que se chama Giuseppe Garrone, uma coisa assim, já não me lembro, esse arquiteto, em que ele explicava esta ideia de que, de facto, a cidade é o lugar do exílio, é o lugar do exterior. Ele cita o mito bíblico, não é? Caim mata Abel, é expulso do paraíso e funda uma cidade. E, portanto, no Ocidente, na tradição cristã, se quiser, na tradição bíblica, a cidade é, desde o seu início, o lugar da alienação, o lugar de estar fora. Não é? E, portanto, eu acho muito interessante esta visão, não é? Porque, de repente, retira este lado utópico. Ela é imediatamente distópica, não é? É imediatamente uma coisa perturbada, é imediatamente uma coisa para sempre imperfeita. Portanto, todos estes ensaios que os renascentistas vão fazer é quase uma espécie de tentativa de recuperar esse paraíso para a cidade, não é? É quase a tentativa de transformar a cidade outra vez num lugar bom. Com o Piero La Francesca, etc. Exatamente. No lugar bom e no lugar nenhum, não é? Que é o que a palavra utopia quer dizer, não é? É um lugar nenhum que é bom. E, portanto, não existe e é bom. Eu acho que, de facto, a cidade nunca será esse lugar. E nós seremos sempre alienados. E, portanto, então o cinema também é do exílio, não é? Exatamente, e provavelmente o cinema também é do exílio. São pessoas expulsas do paraíso. Exatamente. Portanto, como aquelas pessoas que o Krakauer fala, não é? Como aquelas pessoas que o Krakauer fala que estão fora do seu lugar, são fora do seu paraíso, estão no exterior e vão para o cinema.
Agora imaginemos que o filme que elas vão ver fala de pessoas que estão fora do seu paraíso e que foram ao cinema. E, portanto, Não, e de facto repente, no Murnau, torna-se nesse uma filme coisa do Murnau que tautológica. escolheu, Sim, sim. é esse o problema. Exatamente, não é exatamente esse o problema. A cidade é aquela sedução da mulher para o personagem que vai matar a mulher e depois se arrepende, não é? É a cidade a seduzi-lo. Aquela E mulher ele tem que personifica matar a essa- mulher, para- ir à cidade e depois voltar para o paraíso. Exatamente, exatamente. Que ideia. E portanto, apesar de tudo, eu já. Enfim, eu acho que os arquitetos modernos, aquilo que falha no modernismo é um bocadinho esta tentativa de transformar com uns sistemas de referência uma espécie de um plano geral, de repente achar que agora sim encontramos o caminho, não é? Agora estamos. Esta ideia positivista que o modernismo traz, não é? Que depois se parte completamente, porque se transforma numa coisa totalitária à altura. Há bocado teve graça porque quando o Joaquim Sapinho estava a falar da Casa do Gropius, coisa horrenda, não sei o quê, fez-me lembrar o Tom Wolfe. Tom Wolfe, quando escreve From Bauhaus to Our House, é mais ou menos isso que ele diz, não é? Que meu Deus, o que é que esta arquitetura nos está a fazer? Nos está-nos a despojar. Mas tive uma surpresa oposta em Viena, ou seja, eu andei por lá a ver a pintura, etc. E depois, por acaso, na porta do palácio do Hofburg, vejo o banco do Adolf Loos e reconheço das fotografias, não tinha pensado em ir lá e entro. E é indescritível de beleza, que arquiteto incrível. Eu fiquei. Não é nada um horror como esse Walter Gropius, não é? O edifício da Panama é a coisa mais horrível que eu vi na minha vida, não é? E, portanto, eu já não tive, nem ia à procura do Adolf Loos, não é? E entrei e fiquei... E depois, à noite, também por coincidência, fui sair à noite em Viena, fui parar ao bar americano, também é do Adolf Loos, é uma coisa extraordinária. Conhece esse bar? Não, nunca estive lá. Porque, Sim, conheço, mas não estive lá. Pequenino, sim. porque ele faz uma coisa com os espelhos em cima, não é? Os espelhos em cima, lembras-te? Que multiplica o espaço por cima. O espaço é muito apertado em baixo e todo de madeira, como se estivéssemos num barco, não é? Mas depois abre todo por cima, não é? Portanto, um homem com uma capacidade única. Mas é ao mesmo tempo paradoxal, porque é o mesmo homem que é absolutamente austero para com o exterior, para com o espaço da cidade. Exato. É um sedutor, não é? E essa Porque ideia... a pessoa vai ali e é sugada para dentro. Exatamente, é exatamente sugada para dentro. E, portanto, aliás, acho que é o Corbusier que conta esta história de que... O Corbusier não diz que foi o Loos, diz que alguém, mas depois há aqui umas extrapolações que é o Loos que lhe diz que esta coisa Como do era olhar... vaidoso, nunca podia dizer o nome do Loos. Exatamente. Não, mas o que ele diz é que o Loos lhe diz que a janela não é feita para olhar para fora. Isso é falta de educação. A janela, e se reparar bem, esta ideia do Raumplan, do Loos, nas casas, na Casa Moller, ou a janela está um bocadinho acima, e, portanto, nós chegamos ao parapeito, o parapeito está aqui, ou está longe, ou está um sofá virado de costas. Portanto, ele prepara sempre tudo para que nós não consigamos chegar à janela para olhar para fora. Ou Portanto, então, é o charme de Viena, não é? exatamente, é uma coisa muito encapsulada. Não? O Corbusier é exatamente ao contrário. Não? O Corbusier abre completamente tudo e quer esta ideia da Fenêtre Roland Garros, é exatamente este despojar, quase essa privacidade. Porque as pedras e a decoração do Kunst, que podia parecer Pompier, não é? Quando depois se entra no Loos, é de facto a mesma ideia decorativa. Sim, não é? sim. É muito interessante. Isto já está talvez na hora, não? Terminamos? Eu lembrei-me de uma coisa do Loos agora, que o Loos ensinava tudo, não é? Simplesmente, eu li um livro onde há 3 fotografias, ele casa-se 3 vezes e tira a mesma fotografia com a mulher, depois do casamento, no mesmo lugar em Veneza. Sempre a mesma. Era o sonho, era o sonho. A mulher pode mudar, mas o sítio não. O cenário é. Incrível, incrível. É isto o cinema, é uma boa maneira de acabar. Acho que sim. O Roberto terminou com chave de ouro. Não é? A mulher muda, mas o decor não. A fantasia não. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.